Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história. Uma história incrível que nos leva a um cruzamento fascinante entre a medicina, a história e, acima de tudo, a dignidade humana. Vamos descobrir como um simples livro, ou melhor, a arte da escrita, conseguiu resgatar almas que estavam perdidas, presas nas páginas frias de um antigo registro. Hic mors gaudet succurrere vitae. Parece pesado, não é? É uma frase em latim muito poderosa que está no centro de toda esta história. Mas, o que é que quer dizer afinal? Ora bem, significa isto. Aqui, a morte se alegra em socorrer a vida. É um paradoxo incrível, certo? A ideia de que o fim de uma vida pode, na verdade, ajudar a salvar muitas outras. Este é o lema da Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais. E é precisamente este paradoxo que está no coração da obra que vamos explorar hoje. Ok, então para percebermos bem esta história, vamos seguir um percurso. Começamos por ver onde a morte serve a vida. Depois mergulhamos num registro frio e duro. Sentimos o limbo da dor. Vemos a escrita como o bisturi. Passamos da angústia ao legado. E por fim, tiramos uma lição para hoje. Vamos a isso? E começamos logo pelo princípio, por esse paradoxo. Onde a morte serve a vida. Vamos tentar desvendar como é que uma obra de ficção, mas que está baseada em factos bem reais, consegue fazer uma espécie de magia. Transformar dor em cura e dar um propósito, um novo significado a vidas que tinham sido completamente esquecidas. Mas, atenção, para entendermos o poder desta obra, temos mesmo de recuar no tempo. Temos que ir à origem de tudo, a algo que era tudo menos poético, um registro frio e duro. É aqui, nos factos por trás da ficção, que tudo começa, na realidade da medicina do início do século XX. Ok, vamos situar-nos no tempo. Em 1911, abre a Faculdade de Medicina na Universidade de Minas Gerais. Pouco depois, em 1913, começa a ser preenchido um livro muito particular, o Livro de Cadáveres. Este livro continua a ser usado até 1930. É neste curto espaço de tempo, entre 1913 e 1930, que a semente da nossa história é plantada. E que livro era este? O livro de registros dos cadáveres. Pensem nisto. Não era um livro de memórias, era quase um livro de contabilidade. Ali estavam registados os corpos doados à universidade. E quem eram estas pessoas? Na sua maioria, gente muito pobre, das classes mais baixas. A informação nos registros era, bem, mínima, mas o autor desta obra olhou para aquilo e percebeu algo crucial. Por trás de cada linha, de cada nome, estava uma vida inteira. Um rosto, uma jornada. Nome, idade, localidade. E era só isso. Era tudo o que restava de uma vida inteira. 3 palavras. Conseguem imaginar? É este vazio, este silêncio ensurdecedor que está no centro de tudo. É o problema que o livro tenta resolver, o silêncio que o autor decidiu que tinha de ser quebrado. Então, perante este silêncio, este vazio, o autor fez uma pergunta absolutamente arrepiante. E se estas almas não tivessem simplesmente desaparecido? E se estivessem presas num limbo, a sentir o peso de terem sido esquecidas? É esta pergunta que nos leva à secção seguinte, o limbo da dor. É aqui que a imaginação entra em cena para tentar perceber essa angústia. E a forma como o autor descreve este limbo é uau! Ele escreve gritos silenciosos de desespero e revolta ecoavam contra paredes surdas. É uma imagem fortíssima, não é? Dá para sentir mesmo essa angústia, esse desespero que não tem para onde ir, que ninguém ouve. E não fica por aí. A atmosfera torna-se ainda mais densa. Lágrimas intangíveis escorriam, mas nenhum as enxergava. O livro consegue transmitir na perfeição esta sensação de profanação, de se ser completamente invisível para o mundo. Uma dor que está lá, mas que ninguém consegue ver. Mas felizmente, a história não acaba nesta dor, de todo. Este limbo de sofrimento é, na verdade, o ponto de partida para uma intervenção, uma espécie de cirurgia à alma. E a ferramenta? Bem, é a escrita como bisturi. O que moveu o autor foi mesmo isto. Ele olhou para aqueles registros frios e sentiu-se comovido. Sentiu que tinha de fazer alguma coisa. Tinha de resgatar aquelas almas das páginas da história. E o seu bisturi, a escrita, não ia servir para cortar, mas sim para cozer, para suturar feridas antigas e finalmente dar uma voz e uma história a quem nunca as esteve. E não pensem que foi só imaginação. Não, não. O processo foi bem metódico. Primeiro, ele descobriu o registro. Depois, sentiu aquele vazio, aquela ausência de histórias por trás dos nomes. A seguir, meteu mãos à obra. Foi investigar arquivos, procurar qualquer pormenor, qualquer migalha de informação e só então, com tudo isso, é que começou a tecer as histórias. Histórias de cura, para dar voz e paz àquelas almas. E qual foi o resultado de todo este trabalho?
Bem, foi uma transformação, uma autêntica alquimia. Uma transformação tão poderosa que nos leva diretamente da angústia ao legado. A mudança é total. Vejam bem, o que no registro era um mero corpo, no livro torna-se um ser humano pleno. O que era pesar transforma-se em consolo. E o mais incrível de tudo, o que era esquecimento, agora é um legado. Portanto, a essência do livro é mesmo esta. Ele pega na dor e transforma em consolo. Transforma aqueles doadores que eram vistos quase como objetos em professores. Professores honrados e silenciosos. E mostra-nos uma aliança fundamental, a da ciência com a arte de curar. No fundo, garante que a memória daquelas pessoas vai servir para alguma coisa, para nutrir a esperança. Ok, mas tudo isto aconteceu há 100 anos. Por que é que ainda importa? É isso que vamos ver agora. Este legado que veio do passado traz-nos uma lição para hoje. E é uma lição muito, muito importante. A grande conclusão é esta. Esta história não é só sobre o passado. É um alerta, um lembrete para hoje. Para que, por muito que a ciência avance, nunca nos esqueçamos da humanidade que está por trás dela. É um apelo para renovarmos todos os dias o nosso compromisso com a dignidade e o bem-estar de todos. E a obra deixa-nos com esta pérola de sabedoria, que vai direta ao coração da compaixão e da própria medicina. Buscando, antes de tudo, mitigar a dor do outro, a tua própria encontrará alívio. É um ciclo de cura que começa e acaba na empatia. E para fecharmos, fica uma pergunta que esta história nos obriga mesmo a fazer. Com todo o avanço, toda a tecnologia, toda a nossa busca por conhecimento, como é que podemos garantir que a ciência, com todo o seu poder, nunca se esquece da alma?